Cantarei, ó Deus eterno, tua justiça e teu amor. Tu me ensinas, tu me guias, eu te sigo com temor. Me criaste, me formaste, cada parte do teu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que eu vou dizer. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim,
Pode olhar pra trás. Em Cristo põe a vida. Não pode olhar pra trás. Tem poço a mão do arado. Não pode olhar pra trás. Em Cristo põe a vida. É hora da ceia, né? As crianças vão para a salinha. Não. Vamos continuar, né? Nós cantamos essa mão no arado porque o pessoal pediram para a gente tocar novamente. Vamos adorar o Rei dos Reis, ao Cordeiro dar louvor e glorificar o meu Senhor, que é o grande Deus. Sou reina e majestade, o Senhor no seu trono vou louvar. Só a Cristo hoje celebrar sua justiça, sim adorar. é Senhor do céu, Senhor do mar, é Senhor de todo ser, de todo o universo, é Senhor, damos toda a glória ao Rei. Aleluia, ao Cordeiro, ao Rei dos Reis, louvor. Aleluia, ao Senhor do céu, que é o grande eu sou. Reina e majestade, o Senhor no seu trono vou louvar. Só a Cristo hoje celebrar sua justiça, sim adorar. É Senhor do céu, Senhor do mar, é Senhor de todo ser, de todo o universo, é Senhor, damos toda a glória ao Rei. Aleluia, Cordeiro, ao Rei dos Reis, louvor. Aleluia,
Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Somos felizes nessa manhã por estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor nesse primeiro dia da semana. Eu muito me felicito em encontrar os irmãos aqui no domingo, né? A semana às vezes é tão corrida e a gente não tem esse tempo de qualidade, de comunhão com os irmãos. Então eu fico muito alegre em saber que no domingo pela manhã eu vou rever meus irmãos, vou estar aqui junto com os irmãos para adorarmos ao Senhor. E nesse momento nós iremos fazer a Santa Ceia, né? Iremos tomar a ceia. Eu gostaria de convidar os irmãos a lerem alguns textos, versículos em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do versículo 23 ao 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos dos 23 ao 25, que nos dizem: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, nesta manhã, nós iremos rememorar, recordar o sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que esse sacrifício de Cristo foi um sacrifício que para Ele custou muito, custou a sua própria vida. Mas para nós só custa uma coisa: o reconhecimento do sacrifício dele. Então nós somos felizes por termos chegado ao conhecimento da verdade, por termos alcançado essa misericórdia de Deus que foi proporcionada pela morte de Cristo na cruz. Então que nessa manhã, irmãos, nós possamos rememorar que o sacrifício de Cristo não foi um sacrifício inútil. Ele morreu, se entregou para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos justificados e que para nós, nesse momento, pudéssemos ter esse direito de rodear a sua mesa e de, como filhos de Deus, poder recordar e rememorar e anunciar que um dia nós estaremos com Ele no céu. Então, que nesta manhã nós possamos recordar esse sacrifício e cear com alegria, sabendo que a morte dele não foi em vão, que a morte dele não foi o fim, mas foi o princípio de uma nova vida que ele nos proporciona. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, rememorando o teu sacrifício e anunciando que o dia o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Que nesta manhã nós possamos cear com alegria, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos torne dignos, Senhor, de estarmos rodeando a tua mesa. Abençoa todos que estão aqui presentes e aqueles que não puderam vir. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém.
Nesse momento, irmãos, iremos também ofertar ao Senhor. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 8, que nos dizem: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Quando nós ofertamos ao Senhor, irmãos, nós reconhecemos que tudo que nós temos provém dele. O ato de ofertar é um ato de generosidade. Nós vivemos numa sociedade que nos estimula a acumular, a guardar. Mas o cristianismo, ele nos ensina o contrário, nos ensina a repartir, a atender a necessidade do nosso irmão, do nosso semelhante, e não apenas passar, a largo, distante, mas nos ensina a estar ali presente, ajudando, contribuindo e a reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, quando nós ofertamos, nós não ofertamos para fazer uma barganha com Deus. Mas Deus, ele é tão fiel e tão bondoso e misericordioso que quando nós temos um coração grato, um coração generoso, o Senhor transborda também de bênçãos em nossa vida. Como o apóstolo diz aqui, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Porém, aquele que semeia abundantemente, colherá abundantemente. Então, que nós possamos, irmãos, criar em nós esse coração grato, esse coração generoso, reconhecermos que tudo que nós temos provém do Senhor e que nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos, compartilhar com a igreja uma parte daquilo que o Senhor nos dá. Que nessa manhã o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos sair daqui com essa concepção de que, se nós ofertarmos ao Senhor, nós estaremos ali reconhecendo a sua graça e a sua misericórdia em nossas vidas, e a generosidade faz parte da nossa caminhada cristã. Oremos. Senhor, neste momento nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que temos de compartilhar, Senhor, as nossas ofertas e de entregar ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor possa criar em nós um coração generoso, um coração grato e um coração reconhecedor de que tudo que nós temos vem do Senhor e que para Ti, Senhor, nós devolvemos e compartilhamos com os nossos irmãos em suas necessidades. Abençoa todos que aqui estão presentes, aqueles que não puderem, Senhor, ofertar, que o Senhor conceda uma oportunidade, portas de trabalho, aposentadorias e supre, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos for de pé? Sempre nós possamos fazer, como sempre, a oferta, Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Por morrer na cruz por mim. Por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer. Agora é tempo de dizer. Sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra. Quando prego Tua palavra. Algo queima em meu ser. Algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada. Porque nessa caminhada. E no vale das montanhas, Jesus me acompanha. quando animo os irmãos, Jesus me acompanha. a palavra, Jesus me acompanha até o final. e no vale das montanhas, Jesus me acompanha. Jesus me acompanha. a palavra, Jesus me acompanha até o final. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Morrer na cruz por mim. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer. Agora é tempo de dizer. Sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra, Quando prego Tua palavra, algo queima em meu ser. algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada
morrer. vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, Jesus me acompanha. Jesus me acompanha. a palavra. Jesus me acompanha até o final. E no vale das montanhas, Jesus me acompanha. os irmãos, Jesus me acompanha. a palavra. Jesus me acompanha até o final. Até o final. Até o final. Amém. Podemos sentar. Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em cada um de nós essa manhã. Estamos estudando a vida de Jesus, a trajetória dele. Tem muito o que ser dito, né? Acho que um dia na vida de Jesus daria 1 ano de mensagens, né? E a gente tem a Bíblia contando 3 anos da vida dele, então faz as contas aí, exponencial, tal. Então a gente tem 100 anos aí de mensagens, né? Enfim, e a gente está seguindo um pouco que a trajetória de Jesus, envolvendo o nascimento dele, os primeiros dias de ministério de Jesus, o período que ele conhece os apóstolos, começa a relação dele com os apóstolos e a missão, começa a chegar próximo dos centros de poder, né? Religioso, político. A mensagem de Jesus começa a incomodar os valores de Jesus, e até que culmina na crucificação de Jesus. Após a crucificação, a gente tem um período em que a igreja ela está sem o Jesus fisicamente falando, só que Jesus ele faz a promessa de que Deus enviaria o Espírito Santo de Deus, queria ter a mesma função de Jesus físico, né? De guiar, orientar, fazer milagres, né? Na vida da igreja e na vida dos apóstolos. E aí agora a gente está nesse período agora das mensagens, né? Que Jesus ele já morreu na cruz, ressuscitou, foi levado aos céus. E aí esse período que a gente está pegando agora, a gente está pegando um período em que a igreja está convivendo com essa promessa de que o Espírito Santo ia vir para guiá-la, né? E isso ia acontecer numa festa dos judeus, que é chamada de festa do Pentecostes, né? E aí nesse dia da festa de Pentecostes é quando é a chegada do Espírito Santo de Deus para o mundo, né? Para a igreja. E a partir daquilo a igreja avança com o poder do Espírito Santo de Deus, que é Jesus também, né? Mas literalmente falando, né? Esquematizando as coisas, Jesus nesse momento ele está à direita de Deus e quem está sobre a igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas podemos chamá-lo de a presença de Jesus também, né? Jesus disse que estaria com a igreja todos os dias até o fim dos tempos. Aí, uma coisa que a gente reflete sobre esse período é que você tem um dilema assim nos corações, né? Você tem assim uma ressurreição que trouxe esperança, trouxe aquela boa surpresa, né? Jesus venceu a morte. Tudo aquilo que Jesus havia predito sobre ele mesmo se cumpre em Jesus. A igreja novamente vê a esperança, a luz de Deus, né? O poder de Deus, ressuscitando um morto na tumba, né? Que é Jesus. Então, se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o que Ele pode fazer na vida da igreja, né? Então, toda essa expectativa começa a povoar a mente dos discípulos, só que ao mesmo tempo eles têm que conviver com o quê? Com essa espera da vinda do Espírito Santo de Deus, que ainda não era a hora, né? Essa expectativa, e aí envolve o quê? Algumas vezes é ansiedade, medo, dúvida. Então, ao mesmo tempo que você tem um coração cheio de esperança e alegria, você tem, convivendo dentro desse mesmo coração,
ansiedade, medo, dúvida, né? Então era um misto de sentimentos que os discípulos sentiam com essa promessa da vinda do Espírito Santo de Deus para a igreja, né? Ao mesmo tempo, essa é a vida que nós somos chamados a viver como cristãos, né? É uma vida que mistura a alegria da ressurreição, né? Da presença de Deus, e a insegurança e a expectativa do que ainda vai vir, né? Porque a gente vive relacionamento com Deus aqui, a gente vive as promessas de Jesus na nossa vida. Ao mesmo tempo, vai haver um momento em que nós vamos estar na presença de Deus, que nós vamos morrer, que Jesus promete voltar novamente a esse mundo. Então nós vivemos um hoje e também nós vivemos uma expectativa de um amanhã. Então é meio que parecido, sabe? Nosso coração tem esses dois lados aí convivendo, né? É algo que a gente já está desfrutando e vivendo intensamente, e ao mesmo tempo um futuro que é deixado para nós com expectativa, que ainda não se cumpriu. E algumas vezes a gente desanima com relação a esse futuro, a gente perde a fé, a gente deixa de visualizar, a gente fica inseguro, ansioso, acha que a gente não faz mais parte disso. Então é como se a gente tivesse com esse mesmo coração dos discípulos aqui em Atos, sabe? De viver esse misto, né? De sentimentos, de pensamentos, de emoções, né? Com Deus, né? Eu queria ler com vocês uma passagem que mostra um pouco disso de uma maneira prática, que é Atos capítulo 16, versículo do 9 ao 15. É o livro de Atos, a gente vai ler. Atos 16, do 9 ao 15. É uma história que envolve o apóstolo Paulo e uma mulher chamada Lídia. Atos 16, versículo do 9 ao 15. Antes de ir para a escritura, eu queria fazer uma pergunta retórica aí. Já teve algum dia que tudo deu errado na sua vida? Tudo, assim, desde manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite. Você vai dormir, aí a cama quebra. Tudo deu errado, assim, ó, tudo. Você fez vários planos, assim, hoje eu vou acordar, vou fazer isso, e depois eu vou resolver isso aqui vai ser bom para mim. Aí você, quando chega no final do dia, você está com o checklist todo ao contrário, assim, ó, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui foi o contrário, isso aqui não deu certo, não deu certo, não deu certo, e ainda não consegui dormir direito, né, para fechar com chave de ouro, né? Tem dia que acontece isso na nossa vida, né? A gente projeta várias coisas, até coisas legais, assim, né? Não, isso aqui eu estou fazendo para Deus, né? Vou fazer isso aqui, esse plano aqui para Deus, e aí não dá certo. Nessas horas, o nosso coração fica bem frustrado, sabe? Dá aquela sensação de fracasso. A gente começa a questionar nós mesmos, né? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? Será que eu estou sendo castigado? Será que eu fiz alguma coisa para alguém? Por que está dando tudo errado na minha vida? Eu estou querendo fazer coisa certa, minha gente. Eu não estou querendo fazer o mal, eu não estou planejando assaltar um banco, não. Eu estou querendo ajudar alguém, estar com alguém. Eu quero ter um tempo com o irmão, eu quero fazer isso aqui por mim. Mas porque mesmo sendo coisas legais, boas, não está dando certo, né? E aí a gente fica assim, meio que num espaço bem nebuloso, né? E aí sente muita dor com isso, né? Quando essas projeções, né, elas não se concretizam, né? Vocês já viram emboar? Vocês sabem o que é um emboar, gente? Emboar, pessoal. Emboar, ele parece uma minhoca assim, cheia de perninha, que quando você encosta nele, ele se fecha assim, vira uma bolinha assim, sabe? Eu fico dizendo aos meninos que a gente é que nem esse emboar, sabe? Quando as coisas dão errado, a gente se fecha assim, ó, e fica igual um emboar, assim, ó, enrolado. Que o pessoal chama assim de posição fetal, assim, né? Você fica lá triste, meu Deus, aí agora, minha vida, nada está dando certo. Eu brinco que o emboá é o mascote da várzea, né? É um animal que representa o bairro da várzea, é o emboá. Então vamos ler lá Atos 16, do 9 ao 15. Atos 16, do 9 ao 15. Mas onde é que tem emboá no livro de Atos? Vamos ver lá. Atos 16, do 9 ao 15. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão,
preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, novamente navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Até aqui, né? Então, aqui é uma história de uma conversão em que Deus envia um discípulo para uma mulher chamada Lídia, né? Essa Lídia, ela era uma comerciante de tecidos finos. E pelo comércio que ela fazia, era uma pessoa de posses, era uma pessoa rica da época. E fala que ela era uma mulher temente a Deus. Com esses termos temente a Deus, tal, geralmente são pessoas que tinham contato com o judaísmo, só que eles não seguiam totalmente o judaísmo, sabe? Eles tinham como se fosse uma familiaridade, né? Eles entendiam algumas coisas do Deus de Israel. E essa Lídia, ela não era uma judia, mas era uma pessoa que tinha conhecido o judaísmo, e aí tinha uma certa familiaridade, um certo temor a esse Deus de Israel, né? Que é o Deus de Jesus. E aí acontece que Deus enviou o apóstolo Paulo para que ele pregue para ela Jesus. Então ela aceita Jesus como o Senhor da sua vida, é batizada. E aí a casa dela também, né, ouve a mensagem, né, estudam a Bíblia, né, e são batizados. E aí ela chama os discípulos para a casa dela. Lídia, ela se tornou depois de alguns anos como uma líder da igreja nessa cidade, sabe? Na casa de Lídia começou a se reunir uma igreja, uma grande igreja, a partir dessa conversão dela, né? Esse episódio aqui, ele nos mostra assim o Espírito Santo de Deus guiando a vida de um discípulo na direção de uma pessoa que tinha necessidades espirituais, né, de conhecer a Deus. Provavelmente essa Lídia, ela clamava a Deus por entendimento, conhecimento, relacionamento com Deus. Quem sabe o que essa mulher orava de joelhos à noite, né, no seu quarto, né? Deus, se revele a mim, né, me mostra o caminho, me ajuda a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Algumas coisas eu não entendo, né? Se mostra a mim, né? E aí você vê um Deus escutando o clamor dos corações e levando pessoas até ela para que ela possa escutar e se converter diante de Deus. O que estava passando na vida do apóstolo Paulo quando ele é chamado a se encontrar com Lídia? E é aí que é o ponto, irmãos. Paulo tinha brigado com Barnabé, tinha tido um atrito muito forte com um discípulo chamado Barnabé, que o livro de Atos descreve, sabe? Então ficaram muitas sequelas assim dessa discussão, desse desentendimento com Barnabé. Isso mexe, sabe? Ninguém sai bem assim de um desentendimento. Estou bem. A pessoa fica mexida, fica deprimida, mal, né? Além disso, logo em seguida, Paulo fez alguns planos para pregar numa determinada cidade. E aí ele fala assim que ele e o outro discípulo tentaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não deu certo. E eles entenderam que o Espírito Santo de Deus estava impedindo que eles permanecessem naquela cidade. E aí mais situações envolvendo frustração, planos que não conseguem ser concretizados. Então o apóstolo Paulo nessa hora aqui, ele estava vivendo esse turbilhão de sentimentos muito ligados à frustração, sabe? Ele estava quase como um embuá, assim, de tanto levar lapada da vida, de pessoas, de situações. E esses planos que ele tinha aqui anteriores, né, eram planos de fazer mal a alguém, eram planos de prejudicar pessoas. Pelo contrário, eram planos voltados para Deus. Só que eles não estavam se concretizando, não estava dando certo, né? Sempre tinha um obstáculo, uma barreira. E essas coisas deixavam o apóstolo, como qualquer um, né, super desanimado.
travado, né? O que eu fiz, né? Por que não está dando certo? Meu checklist todinho aqui deu errado, né? Me preparei, peguei a oferta das igrejas, para o sustento, me desloquei para outra cidade, nada deu certo lá, ninguém quis ouvir a mensagem, deu tudo errado, né? O que está acontecendo comigo? Imagina você conviver com inúmeras frustrações e bloqueios como esse, né? O que você ia sentir e pensar, né? E aí, nessa hora, Deus mostra para o Paulo que existia uma porta aberta, que era a porta do coração de Lídia, né? Só que, Lídia estava ali, né? Clamando por Deus, e aí Deus fala assim: Paulo, vá até Lídia. Mas será que é uma boa hora para Paulo ir na direção do coração de alguém, né? Com a mensagem de Deus? Estava sendo tão difícil para ele, aquelas situações que ele vivia, né, que ele estava convivendo, de frustração, de incerteza sobre si mesmo, sobre as coisas que estavam acontecendo com ele. E aí, nesse contexto de confusão, de névoa, de incerteza, de instabilidade, que Deus usa a vida de Paulo para que aquela mulher se converta, né? Então, esse episódio, ele mostra uma coisa muito especial, sabe? Que mesmo nessas situações difíceis, o plano de Deus ele pode se concretizar na vida das pessoas. Mesmo nessas situações difíceis, duras, que a gente sente na pele e no coração, nessa hora que você está lá como um embuá, enrolado, Deus pode estar querendo usar você daquele jeito ali para a salvação da vida de alguém. É como se você não precisasse estar na sua melhor performance espiritual, na êxtase da sua alegria e da sua felicidade, para você fazer diferença na vida de alguém. Pelo contrário, e Deus mostra que nos momentos talvez de maior fragilidade da sua vida, você pode ser uma ferramenta poderosa de salvação na vida das pessoas, né? E por que todos esses bloqueios, todos esses remanejamentos de Deus, né, na vida de Paulo, todas essas questões, né? Não, vem para cá, não vai para ali não, volta, tá? Lídia. Deus estava pensando em Lídia. Deus estava pensando na Macedônia, em Lídia. Porque essas coisas ficam jogando a gente para lá e para cá na vida, né? Será que são coisas aleatórias que acontecem na minha vida, que ficam me colocando igual uma bolinha de pinball, assim, para lá e para cá, tá? Ou é Deus me conduzindo para alguém? Deus me conduzindo para uma porta aberta? Deus me levando para um lugar que eu não quero ir, para alguém que eu não quero estar, mas que é a porta aberta de Deus, que é o coração aberto de Deus. Quantas vezes, quando a gente está nessa hora, a gente se fecha tanto, que se fecha até para Deus, se fecha até para o chamado de Deus, por causa da dor, né? Da dúvida, do sofrimento, da ansiedade. E aí a gente pega uma plaquinha e coloca assim na porta do nosso coração, assim, ó: não perturbe. E que é uma plaquinha até para Deus, ó: Deus, não me perturbe. Sem saber que nessa hora é a hora mais propícia para você ser usado por Deus na vida de alguém. Paulo chegou diante de Lídia com todas essas questões no coração, pendentes, abertas, cicatrizes ainda sangrando, de questões de relacionamento, de frustração. Ele chega assim para Lídia, sabe? Ele podia chegar para Lídia: ó, Deus me mandou aqui, mas ó, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu resolver essas coisas na minha vida. Tá, vamos fazer assim, ó, mês que vem eu venho aqui e aí eu prego a mensagem para você que eu já vou estar bem, vou estar melhor, vou estar surfando espiritualmente numa crista da onda. Aí eu chego aqui com poder e aí eu anuncio a mensagem para você. Mas não, ele chegou lá, Lídia, ó, tô quebrado, tô todo cortado aqui, tô ouvindo de várias situações que deram errado na minha vida, de pessoas e de planos. E eu estou anunciando Jesus Cristo para você. E ela se converte, né?
Agora, o que é que isso mostra, gente? Que não é ele, não é o poder dele, não é a força dele, é o poder do Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Quem ia agir é o Espírito. Quando você cria condições para chegar a alguém, né? Quando você cria condições para anunciar a mensagem para alguém, é porque você pensa que é você, é o seu poder, sabe? Você diz assim, sou eu. A pessoa vai olhar para mim, ela vai se converter por causa de mim, do meu desempenho, do meu coração, da minha espiritualidade. Não. É o Espírito de Deus sempre. Sempre é o Espírito de Deus. Nunca sou eu, nunca é você. Será que a gente, nessas horas difíceis, né, de frustrações, que tudo está dando errado na nossa vida, será que nessas horas a gente consegue ter sensibilidade de pensar que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não são casuais, mas são encontros dirigidos por Deus, são pedidos de ajuda do coração que estão chegando ao nosso redor, que estão rodeando a gente? Será que a gente consegue ter essa sensibilidade que o Espírito está agindo nessa hora, querendo a nossa vida, né, como um instrumento dele? Outra coisa assim bem interessante nesse episódio, Lídia era uma mulher bem-sucedida, irmãos. Tinha grana, vivia numa casa boa, tinha um bom emprego, era uma microempresária, vendia púrpura que era caríssimo. Se olhasse para ela assim e fala assim, essa mulher não precisa de Deus não. Ela tem uma vida boa, próspera, né? Tem grana. Essa aí, com certeza essa mulher não precisa de Deus não. Ela tem a bênção de Deus na vida dela, né? Outra coisa, Lídia era uma mulher religiosa, né? Ela era adepta de algumas coisas do judaísmo. Não, ela já conhece a Deus, ela teme a Deus. Não, essa aí não precisa de Deus não. Algumas vezes Deus vai chamar a gente para pessoas que aparentemente não precisam de Deus, sabe, irmãos? E elas são expert em passar esse recado para o mundo, que eu estou bem, eu não preciso de Deus, mas o coração delas está clamando por Deus. O coração de Lídia estava dizendo assim, ó, eu não sou bem-sucedida, porque eu não tenho a Cristo. Eu não tenho uma relação profunda com Deus, porque eu ainda não tenho a Cristo. Era isso que o coração dela estava clamando ali. Se Paulo ficasse com o que ela trazia e entregava de aparência, Paulo ia passar batido. Deixa eu ver essa aqui, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, Lídia. Não, essa aqui também não, essa daqui. Ia passar batido, irmãos. Mas por trás de toda essa aparência de vida bem-sucedida, de autossuficiência, de estar bem, de estar feliz, tinha um coração clamando por Deus. E aí, a gente vai ficar com as aparências, com o que os olhos veem, ou a gente vai confiar no plano de Deus na vida de todas as pessoas, né? As pessoas que cruzam a nossa vida, será que são encontros casuais, irmãos? Será que Deus coloca pessoas na nossa vida só para elas nos ajudarem a passar a compra no mercado? Será que Deus coloca pessoas na nossa vida só para elas nos ajudarem a subir uma escada? É esse o propósito dos encontros, né, que a gente tem durante o dia. Será que Deus coloca pessoas que cruzam a nossa vida para você emprestar uma caneta? Será que Deus moveu o universo todo para você emprestar uma caneta? É esse o propósito? Será que Deus coloca pessoas na nossa vida de maneira bem complexa para você dar um bom dia e nunca mais ver essa pessoa? Por que Deus fazem pessoas nos circundar, né? Passar por nossa vida, esbarrar na gente, pessoas que você nunca ia conversar, né? Tropeça e te empurra. Qual o propósito de pessoas se encontrarem com a gente dessa maneira, né? Será que não tem uma ação do Espírito por trás disso, na nossa vida e na vida delas? Que a gente consegue ter essa sensibilidade, né, de quem nós somos, do Deus que nós servimos, do propósito que Deus tem para a humanidade. A humanidade é aquele cara ali que é da ralé, do mais baixo. Não, é para toda a humanidade. O plano de Deus é para toda a humanidade.
O plano de Deus é para quem tem um pulmão e um coração que funcionam. Está batendo o coração e está respirando, o plano de Deus é para essa pessoa. Está respirando, o plano de Deus é para ela. Respirou, o plano de Deus é para ela. Isso que Jesus mostrou, né? Rica em posses, mas pobre de coração. Sem a luz de Deus na vida dela, né? Deus, ele abre os corações para a mensagem dele, né? Para que as pessoas compreendam e se convertam. Lídia, ela dá testemunho da mudança que Cristo realizou no centro da existência dela, né? Então, Lídia, ela se converte. E aí, a partir disso, Lídia se torna uma das líderes da igreja naquela cidade da Macedônia. Uma das características da entrega de Lídia é a entrega da sua casa, sabia, irmãos? A hospitalidade é uma forte característica cristã, a hospitalidade. Você observa que os irmãos, eles muitas vezes transformavam as casas em igrejas, né? E não é porque o apóstolo chegava lá, a partir de hoje eu vou confiscar sua casa para a igreja. Não, era espontâneo. A hospitalidade é uma característica espiritual, né? Você quer que agora a sua casa seja uma extensão da igreja do Senhor, né? Seja uma ferramenta para conversão. Eu quero que as pessoas saibam que é a família de Deus, convivendo com a minha família. Eu quero que elas sintam que é ser família de Deus. E a minha casa vai ser uma ferramenta para isso. E Lídia, ela age nesse sentido. E a casa dela se torna uma parte da família de Deus, que é a igreja. No meio de uma semana confusa, conturbada, ansiosa, cheia de frustração, Deus está abrindo uma porta. Deus está abrindo um coração. Deus está abrindo uma nova igreja. Uau! Deus está abrindo uma nova igreja. A sua frustração, a minha frustração, o meu medo, a minha dor, é a esperança de alguém. Confiar no controle de Deus sobre nossa vida. Até nessas horas Deus está controlando e conduzindo você. Você não está à deriva. Nessas horas Deus está conduzindo fortemente a sua vida. Para onde? Para portas abertas. Pedir a Deus para sermos sensíveis às portas abertas que Ele coloca em nosso caminho, que são os corações. Deus, me dê sensibilidade para as portas abertas que o Senhor coloca na minha vida, né? Que são os corações. E eu queria concluir com o Salmo 67. Vamos ler o Salmo 67, irmãos. Salmo 67 diz o seguinte: diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, a terra deu a sua colheita. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe e temam a Ele todos os confins da terra. Então, que Deus nos use, irmãos, para chegar a essas portas abertas que Deus vai colocar na nossa vida e no nosso caminho, que são os corações. E muitas vezes o momento em que Deus vai nos usar vai ser no dia que tudo vai dar errado na nossa vida. Vai ser no dia que você estiver mais para baixo. Vai ser o dia que Deus vai colocar uma porta aberta no seu caminho, que é um coração. Vamos orar então, irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque em algum momento, Pai, o Senhor usou a vida de alguém
para nos alcançar, Pai. E sabemos que para essa pessoa, Deus, escutar o seu chamado, ela precisou vencer várias barreiras interiores e exteriores, Pai. E graças a ter aceitado esse chamado, Pai, estamos aqui hoje, Pai. Ao poder do Teu Espírito, a ação do Teu Espírito, Pai. E queremos ter esse mesmo coração, Pai, com as pessoas que ainda precisam conhecer o Seu Filho, Pai, a Sua graça, a Sua glória, Pai, em Jesus, Pai. Que o Senhor nos conduza às pessoas, Pai, que o Senhor coloque em nossos caminhos, nos dê sensibilidade, Deus, para chegar aos corações abertos, Pai, como Lídia, que vão crescer e frutificar, Pai, e no futuro se tornar grandes igrejas, Deus, para a glória do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, usa nossas vidas, oramos gratos em nome de Jesus, amém. Vamos nos pôr de pé? Vamos cantar mais um louvor. Pois confio no Deus eterno, recebe sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Pois confio no Deus eterno, recebe sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até o jovem se cansa neste mundo, e os moços tropeçam e caem. Até o jovem se cansa neste mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas confio no Deus eterno, tem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam neste mundo, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam neste mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas que Confio no Deus eterno, recebe sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Nosso culto está encerrado, temos um ótimo convívio. Bom domingo.